Olá pessoal, nesse vídeo vamos fazer a resolução do PET final avaliativo, né? Então vamos lá para a primeira questão. Na primeira questão está pedindo para ler o texto abaixo. Então vamos lá. O primeiro levantamento da safra de grãos 2019-2020, divulgado nesta quinta-feira 10 pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, aponta que a produção brasileira está estimada em 245,8 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 1,6%, ou 3,9 milhões de toneladas, em comparação à safra de 2018 para 2019. Com isso, a safra atual mantém-se como recorde. O texto acima traz uma informação importante sobre a produção de grãos no Brasil entre os anos de 2019 e 2020. Vamos decifrar essas informações. No item A, pergunta: você sabe quanto vale em quilogramas uma tonelada? Represente-a numericamente. Então temos aí que uma tonelada ela vai equivaler a 1.000 quilogramas. Então, numericamente aí, vai ser 1.000 quilogramas. No item B, pergunta se você sabe reescrever 245,8 milhões como um número inteiro. 1 milhão, ele pode ser escrito com o número 1 acrescido de 6 zeros, seguidos por 6 zeros, ou 10 elevado a 6, que é em forma de potência. E por que esse número 245,8 milhões não é inteiro? Porque temos 245,8 com o componente milhões. Então, ele não está escrito da sua forma como um número inteiro. Então, para escrever esse número aí como forma de número inteiro, a gente multiplica 245,8 vezes 1 milhão, né? Em números inteiros, vai ficar 245 milhões 800 mil toneladas. A resposta será essa. Será essa. Letra C. Agora junte os dois números obtidos nos dois itens anteriores, multiplicando-os. Qual foi o número que você obteve? Escreva. No item A, a gente teve aí como resultado 1.000. No item B, tivemos 245 milhões 800 mil, né? Então, quando a gente faz a multiplicação desses números, a gente vai obter aqui, ó, 245 bilhões 800 milhões, sim, 245 bilhões e 800 milhões. 245 bilhões e 800 milhões. Agora aqui pede para reescrever, representar, utilizando a notação científica. Então, a gente tem aí 245 bilhões e 800 milhões. Na forma científica, a gente tem que aqui existe uma vírgula. Para a gente jogar na notação científica, a gente coloca essa vírgula aqui. Então, quantas casas a gente vai, reescreve os números importantes aqui, os números que a gente tem aí, tirando o zero, e conta quantas casas existem depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11. Então, a gente eleva aqui a potência 10 elevado a 11, que é a quantidade de casa. Então, esse número aqui em notação científica é a mesma coisa desse número aqui. Então, a resposta aqui vai ser essa aqui. Na letra E, pede para representar o mesmo número, ainda em notação científica, porém convertendo a unidade de quilograma para grama. Então, aqui, a gente vai fazer o seguinte. Um quilograma é igual a 1000 gramas. Então, em notação científica, 1000 gramas ela vai ser representada por 1 vezes 10 elevado a 3. Então, aqui, a gente pode escrever esse quilograma aqui, é a mesma coisa disso aqui, de 1 vezes 10 elevado a 3. Calma aí. Mesma coisa de 1 vezes 10 elevado a 3. Então, a gente pode fazer o seguinte. Temos aí, que é o resultado da notação científica do item anterior aqui, ó. Temos aqui 2,458 vezes 10 elevado a 11, vezes 10 elevado a 3. Multiplicação de potências com bases iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, o resultado aí vai ser 2,458 vezes 10 elevado a 14 gramas, que é a questão aqui, 11 mais 3 é igual a 14. Questão 2. Uma residência possui uma caixa d'água com capacidade de 500 litros, que no início do dia estava cheia. Por um descuido, um dos moradores deixou a torneira aberta antes de sair de casa. Sabe-se que essa torneira permaneceu aberta durante todo o dia, pois quem a deixou aberta foi o último morador ao sair de casa, que por 9 horas aberta escoaram por essa torneira 300 litros de água e que o registro de abastecimento da caixa estava fechado. De acordo com a descrição dessa situação pelo gráfico abaixo, qual é a lei de formação da função que melhor representa o volume de água que escoaram nessa caixa d'água em função do tempo? Então, temos aí o ponto A, que é 0 e 500, 0 e 500, e o ponto B, que é 9 e 200. Vemos aqui que o gráfico é uma função afim, que ela pode ser representada da seguinte maneira. V de x é igual a de x mais b de x. Então, a função afim pode ser representada dessa maneira. Substituindo aí o ponto A para encontrarmos um valor, substituímos o ponto A, temos que 500 é igual a vezes 0, que a gente substitui o 0 aqui no x, mais b. Porém, a vezes 0 é 0. Então, vamos ter que 500 é igual a b. Ou seja, o valor de b vai ser 500. Depois, a gente substitui no ponto b. Então, vamos ter aí que 200 é igual a vezes 9 mais b. Porém, temos que o valor de b é 500. Então, vamos ter aí, ó, 200 é igual a vezes 9 mais 500. Pegando 500 e passando para cá, a gente vai ter ele aqui positivo, ele vai passar para esse lado negativo. Então, vamos ter aí 200 menos 500 é igual a vezes 9.
Então, vamos ter aí, menos 300 é igual a vezes 9. O 9 aqui, ele está multiplicando. Quando ele passar para cá, ele vai passar dividindo. Então, vamos ter aí que A é igual a menos 300 sobre 9. Esse 300 sobre 9, esse menos 300 sobre 9, a gente pode simplificar por 3, que vai ficar o seguinte resultado. A é igual a menos 100 sobre 3. Então, quando a gente substituir o valor de A e o valor de B nessa equação, a gente vai ter a seguinte lei de formação, que V de x é igual a menos A, que é igual a menos 100 sobre 3, x mais 500. Então, a letra correta aí será a letra A. Na questão 3, fala, dada a função f de segundo grau, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, faça o que se pede. No item A, pede para determinar as raízes dessa função, né, que são os valores de x' e x duas linhas, que tornam a função igual a zero. Ou seja, temos que a função aí é x ao quadrado menos 4x mais 3x. E queremos encontrar as raízes. Mas para encontrar as raízes, temos que igualar essa função a zero. Então, vamos ter aí que x ao quadrado menos 4x mais 3 é igual a zero. A gente pode jogar, a gente tem outras maneiras para resolver essa questão, para encontrar os zeros. Porém, a gente vai jogar aqui na fórmula de Bhaskara. Então, vamos separar os elementos. A vai ser igual a 1, o B vai ser igual a menos 4 e o C vai ser igual a 3. Então, aí, temos, quando jogarmos para encontrar o delta, temos aí a fórmula B ao quadrado menos 4AC. Então, substituindo os valores aí na fórmula, vamos ter menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3. Menos 4 ao quadrado vai ser 16. E vai ser 16. E vamos ter que menos 4 vezes 1 vezes 3 vai ser menos 12. Então, 16 menos 12 vai ser 4. Então, temos aí que delta é igual a 4. Agora, a gente vai, para encontrar aí, joga na fórmula de Bhaskara, que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo os valores, vamos ter menos 4, que é o valor de b, mais ou menos raiz de 4, que é o valor de delta, né? 4 é o valor de delta, então vamos ter mais ou menos raiz de 4 sobre 2 vezes 1, que 1 é o valor de a. Então, resolvendo aí, vamos ter que x é igual mais ou menos, x é igual a 4 mais ou menos 2 sobre 2. Para ser x', a gente vai pegar aí o mais, 4 mais 2 sobre 2. Então, temos aí que x' vai ser igual a 3. E x duas linhas, que a gente vai aí utilizar o sinal de menos, vai ser 4 menos 2 sobre 2, vai ser igual a 1. Então, aí, as raízes dessa função vai ser 3 e 0, né? Os pontos aí vai ser 3 e 0 e 1. Na questão B aí, na letra B, pede-se para determinar as coordenadas do x-vértice e o y-vértice da parábola. Então, temos aí que o x-vértice e o y-vértice. O x-vértice a gente encontra da seguinte maneira, substituindo os valores nessa fórmula aí, menos b sobre 2a. E o y-vértice a gente substitui aí no menos delta sobre 4a. Sabemos que o b vai ser menos 4, então menos vezes menos mais 4 sobre 2.
E o y vértice vai ser 4 sobre 4, porque o A lá vale 1. Então, vai ficar 4 sobre 4. Então, 4 dividido por 2 é igual a 2. E 4 dividido, menos 4 dividido por 4 é 1. Então, os pontos, aí as coordenadas, para a gente encontrar o x vértice e o y vértice, são essa aqui, 2 e menos 1. No item C, pede para identificar e determinar o ponto de interseção do gráfico, né? O gráfico dessa função. Então, o eixo y é sempre igual ao C. Aqui, ó. O eixo y é igual ao C. Portanto, a interseção aqui vai ser o 3. Então, o ponto de interseção vai ser 0 e 3. Aí aqui pede para fazer o desenho do gráfico da função, né? Utilizando os pontos que a gente encontrou acima e usar o plano cartesiano. A gente encontrou dessa função, a gente encontrou que as raízes são 3, 0 e 1 e 0. Então aqui, ó, 3, 0, observar aqui, ó, as raízes, 3, 0 aqui e 1, 0 aqui, né? Essas duas são as raízes. A gente também encontrou os vértices, que é o 1, o 2 aqui e o 1. Esse ponto aqui é o vértice. E a gente também encontrou a interseção com o eixo y, né? Que vai ser 0 e 3, que é esse ponto aqui, 0 e 3. Então, agora fica fácil de plotarmos o gráfico, né? Que é o gráfico dessa função, que é uma parábola. Então, o gráfico fica dessa maneira. Questão 4. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros, e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado em uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pagar no máximo R$ 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desse poste é. Aqui vemos que é uma PA, né? Que é sempre somado a 20 metros. Sempre vai somar 20 metros. A diferença de 80 para 100 é 20, de 100 para 120 é 20, 100 para 140 é 20, e assim sucessivamente. Então, a gente vai usar a seguinte fórmula. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. O AN a gente tem que é 1.380. O A1 vai ser 80. O R vai ser 20. Então, a gente tem que encontrar aqui o N. Então, substituindo os valores aí, temos 1.380 é igual a 80 mais N menos 1 vezes 20. O 80 está aqui positivo, passa para esse lado aqui negativo. Então, vamos ter 1.380 menos 80 é igual a N menos 1 vezes 20. Então, temos aí que é 1.300 é igual a N menos 1 vezes 20. O 20 aqui, ele está multiplicando, passa para cá, dividindo. Então, fica 1.300 dividido por 20 é igual a N menos 1. Então, vamos ter aí 1.300 dividido por 20 é 65. Então, temos 65 menos... Não, desculpa. 65 é igual a N menos 1. Então, aqui está positivo, está negativo, passa para cá negativo. Então, vamos ter aí que N é igual a 67 postes.
mas pede qual é o maior valor. Então, a gente pega esse N, que é a quantidade de portes, e multiplicamos por 8.000, que é o valor para cada porte colocado. Então, o valor total aí vai dar R$528.000, ou seja, a letra C. Na questão 5, fala: o sindicato de trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de 1.900, propondo um aumento percentual fixo por ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial S em função de um tempo de serviço em anos é uma função exponencial. S é igual a 1.900 vezes 1,05 elevado a t. Por que é uma função exponencial? Porque a variável aí é um expoente. Então, de acordo com a proposta do sindicato, o salário em reais de um profissional dessa empresa com 3 anos de tempo de serviço será. Então, aí temos que a função aí vai ser essa. S é igual a 1.900 vezes 1,05 elevado a t. Substituindo aí, temos que o tempo é de 3 anos. Então, substituindo, vamos ter S de 3 é igual a 1.900 vezes 1,05 ao cubo. Então, temos aí que vai dar 1.900 vezes 1,157625. Aí no final, vamos ter aí que o valor aí vai ser 2.199,4.875. Só que a gente arredondando esse valor, a gente vai ter 2.199,49 centavos. Então, a letra correta aí seria a letra C, onde o valor vai ser 2.199,49 centavos. Então, vamos lá na questão 6. Um pescador, ele tem um barco à vela, conforme o modelo do desenho abaixo. Em um dia de pesca com o mar bem agitado, o tecido da vela do barco rasgou e ele quer comprar outro tecido para fazer a vela do barco. Utilizando razões trigonométricas no triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras, determine as medidas x e y que faltam para comprar o tecido para a nova tela. Encontramos aqui um erro nessa questão, que esse valor aqui de 7, ele não é proporcional ao ângulo de 30 graus. Então, para a gente encontrar o valor de x e de y, a gente vai utilizar somente esse triângulo aqui, Então, a gente vai reescrever ele para a gente utilizar ele. Aqui. Esse triângulo é o mesmo esse aqui. Esse grau aqui é 60, 90 graus, 60 graus e 30 graus. 6 metros, y e x. Então, a gente pode utilizar ele para encontrar os valores. Porém, para a gente encontrar o valor de x e de y, a gente vai usar as razões trigonométricas, do triângulo retângulo. Então, a primeira aí que a gente vai encontrar é x. Para a gente encontrar x, a gente vai utilizar o seno do ângulo, que é igual o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, o seno de 60 é igual o cateto oposto ao ângulo. Aqui está o ângulo, aqui o cateto oposto ao ângulo de 60 graus. Então, vai ser x sobre 6. 6 é a hipotenusa. Sabemos que seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a x sobre 6. Multiplicando aqui cruzado, temos que 2x é igual a 6 raiz de 3. O 2 aqui está multiplicando, ele vai passar para esse lado aqui, dividindo. Então, vamos ter aí que x é igual a 6 raiz de 3 sobre 2.
6 dividido por 2 é 3. Então, o resultado aí vai ser 3 raiz de 3 metros. Então, o valor de x aqui vai ser 3 raiz de 3. Para a gente encontrar o valor de y, a gente vai usar a relação com o cosseno, que vai ser o cateto adjacente, olha aqui, ó, deu mudar, entende cor aqui? O cateto adjacente ao ângulo, né? Então, o cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de 60 vai ser igual a y sobre 6, que é a hipotenusa. Só que cosseno de 60 é a mesma coisa que meio. Então, temos aí, ó, que meio é igual a y sobre 6. Multiplicando cruzado, a gente vai ter 2y igual a 6. O 2 aqui está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, temos que y é igual a 6 sobre 2. Então, temos que o valor de y aí vai ser igual a 3. Então, temos que x vai ser 3 raiz de 3 e y vai ser 3.